Fala rapaziada, beleza? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Júnior Rocha. Seja bem-vindo ao nosso canal. Me segue lá no Instagram pra você nunca perder nenhum vídeo. Aqui a gente sempre tá falando de futebol e tudo que tá rolando aí no mundo da bola, né? Bom, hoje eu quero falar com vocês aí da polêmica que rolou ontem no jogo do Cruzeiro, né, na Série B. Pra quem não tá familiarizado com a situação, o Cruzeiro foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2019 e ainda permanece lá. Em 2020 não conseguiu acesso, em 2021 está lá disputando a Série B e enfrentando dificuldades também para conseguir voltar à elite do futebol brasileiro. Contratou um treinador muito experiente, que é o Vanderlei Luxemburgo, um cara que já foi campeão pelo Cruzeiro, um cara que conhece o clube, que com certeza tem muito a agregar, né? E eles estão aí nessa busca, nessa luta aí para conseguir voltar à elite do futebol brasileiro, que é com certeza onde o Cruzeiro tem que estar, né? Sendo o Cruzeiro um dos maiores clubes aí do Brasil, né? E ontem tivemos um jogo entre Cruzeiro e Operário, aonde o jogo estava 1 a 1 e o Cruzeiro conseguiu fazer um gol no final do jogo, se eu não me engano. E o gol a princípio foi legal, porém o VAR anulou, né? O VAR anulou o lance, só que a informação que a gente tem é que as imagens do VAR eram inconclusivas. Dado a isso, deveria se ter continuado a decisão de campo do árbitro, né? O árbitro deveria ter chegado, assumido a responsabilidade do lance e dado gol, porque se o lance é inconclusivo, o que o juiz determinou está valendo, mas não foi isso que aconteceu. Bom, se o lance é inconclusivo ou não, se foi braço ou não na jogada, é outra história. Ao meu modo de ver, numa outra câmera que a Globo e o Premiere disponibilizou, que o VAR não tinha, eu vejo uma condução de braço ali do jogador do Cruzeiro e vejo sim que o gol teria que ser anulado. Porém, essa imagem ela não tinha disponível lá para o VAR analisar. O VAR tinha imagens inconclusivas. Então, a pergunta que eu faço é: o VAR prejudicou o Cruzeiro? Foi prejudicial isso? Porque é o seguinte, se a imagem é inconclusiva, o árbitro teria que ter dado gol, né? E manter a posição de campo. Mas o árbitro parece que não apita mais, ele deixa sempre pro VAR. Parece que o juiz está sempre agora deixando pro VAR. Toda vez que o juiz pensa assim, eu vou jogar aqui e tal, beleza, se eu errar, o VAR corrige e tal. Nesse lance, pode ser que tenha sido justo, né? Porque tem a condução. Mas a questão não é se foi justo ou se não foi justo. A questão é até onde o VAR vai e até onde o juiz vai agora. Porque independente se o lance era para ter sido anulado ou não, a palavra que a gente tem é um lance inconclusivo. Então o juiz tinha que ter mantido a sua posição de campo. Então, na minha opinião, dizer que é um lance inconclusivo faz o VAR ser redundante e atrapalha o juiz a apitar. Se o VAR tivesse a imagem lá que mostra a condução no braço e falasse, olha, houve uma clara condução com o braço e isso é uma vantagem indevida, anule o gol. Beleza, seria o justo, seria o correto, o gol seria anulado. Mas se o VAR não tem essa imagem, e predominantemente será a opinião e a visão do árbitro que vai entrar em jogo, por que acionar o VAR? Por que o VAR interferir tanto nesse lance se a imagem era inconclusiva para eles? Esse é o meu questionamento, porque o VAR acaba sendo uma muleta para o árbitro e essa muleta às vezes pode ser justa, na minha opinião, justa, porque realmente para mim teve o braço, então o gol tinha que ser anulado, mas não é essa a questão do gol ter sido corretamente anulado ou não, porque a decisão não foi baseada numa imagem clara, a decisão foi baseada numa especulação, porque o juiz tinha dado gol. Aí o árbitro, o VAR vem falar, a imagem é conclusiva. Aí o juiz vai e anula. Isso pra mim não faz sentido. Isso é uma desorganização tremenda e
quando você tá num jogo onde o VAR não está presente e o juiz erra, beleza, é ruim? Mas faz parte do jogo entender que o árbitro também é um ser humano e que ele também vai depender da observação dele como ser humano do jogo para entender o lance. Então, muitas vezes, quando o árbitro errava antes do VAR, ele errava com convicção de estar acertando, porque era isso que ele tinha visto, os bandeirinhas e tal. Quando o VAR vem, ele se torna uma muleta para o juiz que muitas vezes pode atrapalhar e causar muita polêmica. Porque para esse lance, na minha opinião, valeria a opinião do árbitro se o lance é inconclusivo para o VAR. Se o VAR tem a imagem correta, beleza, foi correto. Mas se não tem, o juiz tem que manter o gol. Independente se foi justo, se não foi. Independente se você vai falar, não, mas você está falando que o juiz tinha que ter dado um gol irregular. Não, eu estou falando que a decisão de campo do árbitro, ela tem que ser mais importante do que o VAR. O VAR tem que ser um assistente a mais e não o juiz do jogo. Se o VAR continuar apitando os jogos como vem fazendo, daqui a pouco a gente não vai precisar de juiz mais no campo. Deixa só a cabine do VAR, porque o juiz no campo parece que não serve para mais nada. E ele é o ser humano no campo, ele pode errar, ele vai errar. Então, quando a gente usa o VAR, é para impedir que o erro humano do árbitro aconteça. Mas muitas vezes essa interferência é tão grande e tão barulhenta que gera uma polêmica tão grande, a ponto de acontecer uma confusão como aconteceu. E o Vanderlei Luxemburgo foi expulso, enfim, uma polêmica gigantesca aí e tal. E o VAR sempre no meio de polêmica, sempre no meio de polêmica. Então, assim, independente se o Cruzeiro foi prejudicado ou não, eu acho que deveria ter mantido a posição de campo se a imagem é inconclusiva, né? Se o VAR tem uma imagem ok, clara, beleza, anula. A imagem é clara, anula o gol. Mas se a imagem é inconclusiva, mantém a decisão de campo e continua o jogo. Ah, Júlio, tá errado, não foi gol, não podia. Gente, o juiz é um ser humano e apitando, ele vai errar, ele vai errar. Se a imagem do VAR é inconclusiva, quer dizer que o VAR também errou. O VAR não tinha estrutura suficiente naquele jogo para interferir e dizer se foi gol ou não. Então, não é só o humano que erra, a máquina também erra. Então, nesse caso, para mim, independente de eu achar que o gol foi irregular pela condução no braço, eu acho que o juiz tinha que ter mantido o gol, porque o VAR disse que a imagem é inconclusiva. Enfim, a gente vai continuar muito ainda tendo polêmicas com o VAR. O VAR veio para ficar, veio, ajuda, mas ele precisa ser mais refinado em muitas coisas, senão a gente vai continuar tendo polêmica atrás de polêmica sempre. E uma coisa que era para resolver tudo vai acabar prejudicando muito o futebol, que vai ficar cada vez mais chato, cada vez mais burocrático e vai afastar cada vez mais o torcedor de assistir o futebol, porque fica muito chato hoje em dia. O jogador não pode nem comemorar o gol porque ele não sabe se o juiz vai anular ou não. Então, é uma crítica minha muito grande essa também de o bandeirinha agora deixar o lance terminar para dar o impedimento. É umas coisas que eu não entendo. Mas enfim, se você concorda comigo ou não, comenta aqui embaixo, né? Se inscreva aí no canal, deixe seu like, me segue lá no Instagram. Tamo junto, até a próxima. Fui!